Fala galerinha do sexto ano, bom dia. Aqui é o professor Diego Souza. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de artes. Galerinha, na aula de hoje nós vamos retomar o assunto da nossa última aula, tá? Arte no Egito Antigo. A gente vai terminar essa parte aí da apostila, tá bom? Então, esse assunto da aula de hoje, ele tá lá nas páginas 3 e 4 da apostila de arte. Então, vamos e vamos que vamos. Olha só, galerinha, a gente vai retomar aqui algumas coisinhas, alguns conceitos, tá? Que nós já estudamos sobre a arte no Egito Antigo, para a gente poder entrar na parte da escultura e da arquitetura, tá? Que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, as pinturas, nós já tratamos isso nas nossas aulas. Então, nós procuramos entender a lei da frontalidade, né? Onde a figura ali, ela seria representada com o dorso, né? O tronco para frente, e a cabeça e as pernas e os braços seriam representados de perfil. A lei da hierarquia da imagem é aquela questão. Haviam várias classes sociais na civilização egípcia, na sociedade egípcia. E aí então, de acordo com a classe social daquela pessoa, né, seria pensada na representação dela, ou seja, quanto mais importante aquela pessoa fosse, né, maior representatividade ela teria, né, ou seja, dimensões maiores, construções monumentais, né, e quanto menos importante ela fosse, ela não teria assim tanta representatividade. O antropozoomorfismo, que é aquela mistura seres humanos e animais, né, que a gente vê muito nas pinturas, nas esculturas, nas arquiteturas egípcias, né? Às vezes é a pessoa com o corpo ser humano e a cabeça de um animal, ou também vice-versa, tá? O uso de cores, essas cores muito importantes, nós também vimos nas nossas aulas que eu mudava a cor, né? E eu mudava a representação dessa cor, ou seja, homens tinham uma determinada cor para suas representações, as mulheres também, né? As outras pessoas das outras classes sociais também, elementos da natureza. Então, todo elemento que eu fosse representar tinha um certo padrão de cor que eu ia usar. A arte funcional anônima, né? A gente não, todos os registros artísticos que nós temos do Egito Antigo, nós não temos assim um artista, um autor daquela obra. Até porque isso para os egípcios antigos era o que menos interessava. Era saber de quem foi que construiu aquela pirâmide, quem foi que pintou tal obra, né? Quem foi que desenhou tal coisa. Para eles interessava mesmo era a questão da vida após a morte, como a gente já tratou na sala. O teor de realismo também na arte do Egito Antigo, né? Então, ou seja, procurava-se se aproximar do real, né? Os detalhes, as imperfeições, as cores, né? E depois a gente vai ver que isso vai dar influência para outros segmentos artísticos de outras civilizações. A escultura, que é o que nós vamos tratar. Então, as esculturas egípcias, elas vão se apresentar na posição em pé ou sentado, e através dessa posição, elas vão nos passar essa ideia de inexpressividade, ou seja, sem expressão nenhuma, sem ação nenhuma, né? Vai te dar aquela ideia que a imagem está estática, parada. E o antroposomorfismo, que é essa mistura ser humano e animal, né? Corpo ser humano, cabeça animal, e a gente vai ver que para os egípcios antigos isso tem um significado, né? Tem um símbolo. A arquitetura, a solidez, né? Ou seja, imagens sólidas, imagens fixas, para passar essa ideia mesmo da dimensão, da imponência, né? Da magnitude e a funcionalidade, né? Ou seja, tinha uma função, aquilo ali não foi criado à toa, né? Os egípcios criavam determinadas
obras, esculturas, arquiteturas, né, com uma determinada função, um determinado significado, né? Era tudo voltado para a religião e para essa questão da vida após a morte. A lei da frontalidade, né, e a função que a arte tinha para os egípcios. Nós já tratamos sobre isso, tá bom? A gente só vai relembrar aqui, então preste atenção. Olhos e dorso de frente, né? Ou seja, o tronco e um dos olhos ficava para frente, tá? Na direção, lógico, do observador. Braços, pernas e cabeça ficava de lado, ou seja, de perfil. Um maior detalhamento e melhor forma de representação. Para os egípcios, essa era a melhor forma de representar cenas do cotidiano, era a melhor forma de representar a importância que aquela pessoa teve, né? E dessa forma, representando a pessoa tanto de frente quanto de perfil, eles acreditavam que haveria uma maior representatividade dos detalhes. Esse padrão, ele durou durante 3.000 anos, né? Os artistas eram profissionais padronizados, como a gente já viu, a arte egípcia era uma arte padronizada e, portanto, não havia expressão individual, né? Eram figuras totalmente inexpressivas. Era um conjunto, né? A arte egípcia seguia esse conjunto porque ela tinha esse padrão, ela trazia consigo esses padrões. A arte era uma ferramenta para a transição do pós-vida, ou seja, toda aquela produção artística egípcia, né? Tudo era pensado em vida, pensando nessa vida após a morte. Então, tudo era produzido pensando nessa transição para a morte, tá? Para a vida após a morte. A lei da hierarquia da imagem. Então, quanto maior fosse o personagem, maior grau de importância no status social e espiritual ele teria. Ou seja, quanto mais importante aquela pessoa tenha sido ali na sociedade egípcia, ela teria uma importância social maior e espiritual maior. Aí, nesse caso, nós destacamos os faraós, que eram essas figuras de destaque na sociedade antiga, né, do Egito. Então, o faraó eram reis que tinham sua linhagem atribuída aos deuses e, portanto, eram os únicos representantes desses deuses na Terra. E por isso eram retratados de formas dimensionais maiores, né? Por terem esses corpos divinos. Então, os faraós eles eram representados de estatura maior, né? E tinham um corpo assim todo definido, né? Com curvas bem delineadas, tinham essa representatividade destacada devido à importância que eles tiveram para a sociedade. O antroposomorfismo e o uso de cores, tá? Os animais eram a encarnação de parte da força e da personalidade dos deuses. Então, os egípcios, eles acreditavam que os deuses, eles tinham essa encarnação animal e humana, né? Então, por isso, essa ideia de representar animal e ser humano numa única imagem. Cores chapadas puras, né? Eram cores sem misturas, eram cores naturais, eram cores mesmo para dar destaque. Os animais eram cultuados porque expressavam a personalidade dos deuses, né? Porque os egípcios acreditavam que cada personalidade animal estava atribuída a um deus, tá? Então, essa personalidade era atribuída à sua força, tá? Então, esses animais eram considerados uma força da natureza e admirados por sua ferocidade e coragem. Então, tudo isso, os egípcios antigos, eles acreditavam que os deuses eram encarnados então nesses animais, né? O que lhes atribuía essa força. Então, por isso essa ideia do antroposomorfismo e na representação dessas cores. Então, aqui, olha, observem aqui nessas quatro imagens essa ideia do antroposomorfismo. Olha aqui o Anubis, que era o deus dos mortos, né?
Então, preste atenção aqui na dimensão do corpo, nas formas, nos músculos, né, na representação aí da distribuição dos músculos no corpo e a cabeça de animal, né? Essa ideia aí de antroposomorfismo. E aí então vocês observem, cada deus que é aqueles deuses que os egípcios veneravam, que os egípcios cultuavam, cada um desses deuses, eles eram atribuídos a um animal, tá, da natureza, tá, justamente devido às suas características, à sua personalidade. E aqui, como nós temos hoje, as cores e os seus significados, né? Cada cor atribuída a um sentimento. Então essa ideia também já era prevalecida no Egito Antigo. Então aqui, como vocês observam, cada cor e a sua simbologia, o seu significado. Daí então você entende por que que os egípcios usavam determinada cor em determinada representação, tá? Aqui, o realismo, né? Os egípcios também eles procuravam se aproximar o mais próximo, né, do real. Então aqui o faraó Akenaton, tá? Amenófis IV dá liberdade criativa para os artistas. Então, os egípcios acreditavam que essa liberdade criativa, né, que os artistas tinham, era uma dádiva aí do Amenófis IV. A expressão e o realismo são adotados automaticamente e os defeitos físicos eram representados sem hesitação. Como os egípcios queriam chegar ao mais próximo do real, né? Então, a expressão e o realismo, eles iam de acordo com os defeitos, tá? E isso tudo era representado sem preocupação nenhuma, até porque a ideia era se aproximar do real. Abundância de flores, pássaros e plantas nas manifestações artísticas, tudo isso entrava em contraste com a figura sendo representada, tá? Então, como vocês podem observar aqui nessa imagem, olha só os detalhes, né? Parece que de verdade você está vendo uma pessoa aí, né? Com esses adereços egípcios, mas na verdade é apenas uma pintura, né? Parece assim bem real, né? Olha os detalhes do rosto, da boca, do nariz, aqui é o formato dos olhos, né? Bem real mesmo. As esculturas. Então, nas esculturas, geralmente temos as representações de faraós, deuses e nobres, tá? Novamente, como é uma marca da escultura egípcia, a questão da inexpressividade. Então, aqui nós temos figuras estáticas e sem expressão nenhuma, né? Não tem emoção, não tem toda aquela dramaticidade, até porque isso para os egípcios não importava muito, né? Então era mais a dimensão representativa daquela imagem. Ereto com o pé esquerdo à frente, né? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Ou sentado com a mão esquerda, tá bom? Ou as duas mãos sobre as coxas. Então, era dessa forma que as esculturas eram representadas, né? Seguiam esse padrão. As esfinges, elas então representavam um corpo de leão, né, que isso significava força, e a cabeça do homem, que significava sabedoria. Essas esfinges, elas serviam como protetoras dos templos, né, para afastar os maus espíritos. Por isso que os egípcios usavam essas esfinges na entrada desses templos, né, como proteção desses lugares. A arquitetura. Então a gente pensa na arquitetura egípcia, nós lembramos logo das famosas pirâmides, né? Então olha só, galerinha, na arquitetura egípcia havia muito uso da geometria, tá? Talvez daí venha então essa ideia de geometria.
e o uso do peso da estrutura, né? Como não havia cimento, né, entre outros elementos para se calcular essa dimensão dessas esculturas. Então, os egípcios desenvolveram alguns aparatos, alguns mecanismos para conseguir associar a geometria ao peso, né, daquela estrutura. Então, o que nós temos hoje de informação sobre o real peso dessa estrutura é algo assim aproximado geometricamente daquilo que a geometria explica. A arquitetura egípcia ela estava dividida em mastabas, pirâmides e hipogeus, né? Eram os principais destaques. Aí lembra que agora há pouco eu falei para vocês sobre a questão da representatividade devido à importância que aquela pessoa teve na sociedade egípcia, né? Então ela seria representada de acordo com essa classe social. Então, as pirâmides, tá? Elas geralmente eram construídas para faraós, tá? Para alojar ali o corpo, os restos mortais dos faraós, né? Que eram para os egípcios deuses, né? E aí, mastabas eram para nobres, tá? A nobreza, e os hipogeus eram para as demais camadas sociais, tá? Então aqui nas pirâmides, Quéops é uma das mais famosas pirâmides egípcias, inclusive uma das sete maravilhas do mundo antigo. Tem 24 milhões de blocos com 2,5 toneladas cada bloco, né? Aproximadamente. Altura de 146 metros e 230 de lado, com revestimento em mármore, com topo em ouro, né? Era o que se acredita que essa ponta aí da pirâmide ela tenha sido produzida, né, em ouro, tá? Esfinge de Gizé. A Esfinge de Gizé é a maior estátua monolítica do mundo, né? Com 73 metros de comprimento por 20 metros de altura, né? Então é bem grande. Teve seu nariz destruído por povos invasores durante os séculos 16 e 17, possivelmente pelos otomanos, né? O que se acredita. Uma punição antiga para ladrões, forma de tirar a honra de um monumento ligado ao país. Então, os ladrões acreditavam que para atingir, né, aquele país, para tirar a honra daquele país, né, eles saqueariam ou eles danificariam uma estátua que representasse ali aquele país. Hoje, a gente sabe, né, que é crime você danificar patrimônios públicos, históricos, culturais, né, de um país. Então, galerinha, vamos retomar o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Sextona, então, olha só. Falamos sobre as pinturas egípcias, tá? Então, sobre as pinturas, então, nós temos lei da frontalidade, então não esqueça, tronco e olhos de frente, tá? Cabeça, pernas e braços de perfil. Lei da hierarquia da imagem, ou seja, quanto mais importante você foi na sociedade egípcia, de maior dimensão você seria representado. O antroposomorfismo, que é essa mistura ser humano e animal, tá? Numa escultura, numa pintura. Uso de cores, né? Nós vimos que seguiam um certo padrão, né? As mulheres eram pintadas de determinada cor, homens eram pintados de outras. Arte funcional anônima, né? Ou seja, não interessava saber quem foi que pintou, mas sim a função daquilo, tá? O significado. E o realismo, né? Os detalhes, as imperfeições, as cores próximas do real. Como, tá? Não esqueçam, era de acordo com aquilo que os egípcios acreditavam. A escultura, a posição em pé ou sentado, né? Era sempre dessa forma que as esculturas seriam representadas.
inexpressividade, ou seja, eram figuras que não tinham expressão, não esboçava nenhum tipo de dramaticidade, né, no rosto dessas imagens, e o antroposomorfismo, que era essa representação seres humanos e animais. Na arquitetura, essa ideia de solidez, imagens sólidas, grandiosas, monumentais, e mais uma vez aqui a função, né? Não interessando muito a questão de quem produziu, né? Ou para quem, mas sim a função daquilo que foi produzido. Então, olha só, galerinha do sexto ano, hora da atividade, prestem muita atenção. Vocês vão produzir um mapa mental sobre a dança, o teatro e a música egípcia. Esse conteúdo se encontra na página 5 da nossa apostila de arte. Então você vai lá na página 5, dá uma lida, grifa as informações principais e aí você produz seu mapa mental. E aí você vai levar para mim na nossa próxima aula para o tio dar um visto e te parabenizar pelo seu mapa mental. Tá ok? Capriche no mapa mental, deixe ele bem bonito, bem dinâmico, esteticamente belo, tá, galera? Então, essa foi a nossa aula, galerinha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço do tio Diego em cada um de vocês e até a próxima aula. E não esqueçam, se cuidem. Falou, galera. Abraço.